Olá, você, bom dia, meu querido, minha querida. Nós aqui da Igreja Batista Boas Novas, no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, pertinho do conhecido estádio do Maracanã, da Universidade UERJ. Estamos aqui reunidos agora, nesse instante, presencialmente e também virtualmente. Se você tiver a oportunidade, estiver perto da gente, tenha a tranquilidade de saber que temos aí preservado o protocolo, estamos seguros, afinal de contas, acima de tudo, seguros no Senhor, porque segurança só no Senhor. Mas estamos aqui e tendo o privilégio de estarmos chegando também na sua casa e recebendo você nessa hora, para darmos continuidade ao estudo de Apocalipse. A Igreja Batista Boas Novas aqui em Vila Isabel tem feito esse estudo usando uma literatura aí de apoio, né? Que é a literatura Eis que Venho Sem Demora, Apocalipse, da editora cristã evangélica. O querido irmão, irmã, assim como também o amigo que chega aqui até nós nessa hora, convidado por um dos irmãos, ou até que tenha buscado aí no site de pesquisa e chegou em Boas Novas, Vila Isabel, você tem aí a oportunidade de estudar conosco uma palavra de esperança. Apocalipse, temos visto, é uma mensagem não de terror, não de pânico, mas sim, mostra as coisas que acontecerão, e muitas delas não serão boas, parte já tem inclusive acontecido ao longo da história, mas que acima disso tudo está a esperança da vida eterna junto ao lado do Pai. Okay? Então eu te convido e já te agradecendo por essa oportunidade, esse privilégio de estar junto contigo nessa manhã ensolarada, aqui no Rio de Janeiro, às 10h08 deste domingo, dia 28, último dia do mês de fevereiro de 2021. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa manhã, pois o Senhor criou todas as coisas. O Senhor nos trouxe até aqui nessa hora e nos deu essa oportunidade de estarmos estudando na Tua Palavra e sendo admoestados, aperfeiçoados em nossa caminhada para sermos melhores servos onde estivermos, no comércio, na escola, na fila no supermercado ou num banco, na feira, que permaneçamos e perseveremos na fé em Cristo Jesus, pois é Ele que nos dá a certeza, a convicção da salvação, é Ele que nos dá a eternidade. Que nós possamos ter nossas mentes agora cativas à direção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Pois bem, meu querido e minha querida, então abra aí, naturalmente a gente não vai ler tudo aqui agora, mas a gente está no capítulo de número 3 de Apocalipse, que significa, como temos visto até então, revelação. Mas revelação de quem? De João, que foi quem escreveu, o autor ali, que fez o texto manuscrito? Não. É a revelação de Jesus Cristo ao seu servo, João, que ali na ilha de Patmos escreveu essas cartas e as endereçou às igrejas, ok? Como já temos visto também, talvez seja o livro onde Jesus falou mais diretamente, em termos de registro, ok? Por mãos humanas, né? Que naturalmente no Evangelho, nos 4 Evangelhos, os autores iam narrando aquilo conforme a percepção que o Espírito colocava em seus corações, né? Um mostrava mais o ministério focado ali para o judeu, o outro para o gentil, e assim vai. Mas sabemos que Jesus fez muito além daquilo que foram os milagres registrados, por exemplo, ali no Evangelho. Mas aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. A gente viu isso desde o primeiro capítulo, né? Quando lá está escrito, capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para manifestar a seus escravos o que deve ocorrer em breve, e a declarou enviando-a por meio do seu anjo a seu escravo João. Entenda, escravo do original,
sentido de servo. Mas por que escravo é importante a gente entender? Até porque está longe historicamente da nossa realidade. Hoje, pelo menos legalmente falando, não tem escravo na sociedade humana. Embora de vez em quando a gente receba umas notícias de trabalho escravo por aí afora, inclusive no Brasil, né? Mas o que está se falando aqui, o salário do pecado é a morte. Então todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É preciso ser pago um alto preço para que esse salário do pecado que conduz à morte não seja efetivado nas nossas vidas. E quem pagou esse preço? Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi ali em nosso favor e de toda a humanidade, de todas as eras, sacrificado para que pagasse o preço dos nossos pecados. Então, meus queridos, não se trata, ok, de deixarmos de ser escravos, de ser servos, mas a que Senhor nós pertencemos. Éramos escravos do pecado, que conduziria à morte. E agora, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, aquele que não tinha mácula alguma, não tinha pecado, por seu sacrifício nos tornamos livres, mas não livres para fazermos aquilo que nos dá na telha. Somos livres em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tem sido seu Senhor de tudo? Ou será só um Senhor para nos livrar? Ele quer ser o Salvador, mas também Ele quer ser o nosso Senhor, ok? Então, bom lembrarmos a partir desse momento inicial que esse trata da revelação de Jesus Cristo, não é minha revelação, nem é a revelação de João, mas é a revelação do próprio Senhor Jesus para todos nós, inclusive nesse dia, nessa manhã linda, no dia 28, um calor, um sol forte, né? E quem tem um pouquinho de rinite, como é o meu caso, às vezes a gente sofre com essa choque de temperatura, por isso que às vezes minha voz aqui está ficando meio difícil, tá? Mas vocês vão perdoando e compreendendo. Pois bem, meus queridos, capítulo 3, a gente aqui agora está tocando na igreja de Sardes. Você que tem recebido material também de apoio no PowerPoint, depois você pode clicar ali em Sardes, onde está sublinhado em azul, e ouvir a música do nosso irmão Sérgio Lopes. Ele fez várias músicas sobre todas as igrejas às quais foram destinadas as cartas. Aqui pela manhã, enquanto aguardávamos aqui a solução de algumas questões de tecnologia, né, aqui quem estava presencialmente reunido estava tendo a oportunidade de ouvir e atentar a essa canção. Então, Sardes, a igreja apática e irrelevante. Sardes, a gente vai ver já já o mapa, mas estava localizada a cerca de 60, 65 quilômetros ali da igreja que recebeu a carta anterior, né? Que foi qual? Aqueles que têm nos acompanhado, os irmãos lembram? Começa com T, Tiatira, isso, muito bem. Então, nós vimos que hoje, arqueologicamente falando, as ruínas ainda existentes de Tiatira são poucas, mas ali em Tiatira, o conteúdo, né, teológico, né, continua vivo, né? E continua saltando aos nossos olhos, que mostra que a igreja precisa estar vigilante dia a dia e mudar os rumos que o mundo tem oferecido. A igreja não pode ser seduzida e idolatrar outros deuses. Naquele tempo os deuses tinham nomes, todo mundo sabia quem eram os deuses da mitologia e outros. Mas aqui nos nossos dias atuais, se não temos nomes, embora a gente saiba que tenham, né, alguns ídolos com nomes no mundo todo ainda, hoje em dia, mas temos outros
falsos ídolos também, que talvez estejam, como naquela época, contaminando a igreja. O culto ao sexo, o culto ao dinheiro, o culto ao status social, o culto a homens e mulheres, o culto à família, o culto a seja lá qual for o nome. E notem que estamos falando inclusive de coisas que são boas, que Deus criou. Algumas delas aqui são boas, né? Também podemos falar. Qual o problema no sexo? Não há problema no sexo. Deus criou o sexo, mas dentro do casamento. Será que temos colocado o cônjuge, por exemplo, acima de Deus nas nossas vidas? Temos colocado o filho, o pai, o emprego, a vacina, ou o remédio, ou o médico, ou o governante de plantão, ou o professor? Reflitamos, porque na verdade o nosso Deus é o Senhor. Ele que é digno de todo louvor e toda adoração, e Ele que provém os recursos, inclusive esses, né, para nos abençoar, esses que aqui acabamos de falar. Mas agora, em Sardes, o texto está lá no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, o que a gente vai chamar mais atenção é o verso 3. Você pode estar lendo aí na sua casa, dê um zoom na tela para você ver, aqui a gente consegue ver muito bem, mas também sugiro que você acompanhe com a sua Bíblia na mão, de preferência o livro, né, que você pode fazer nas suas anotações, marcando, ou se você tiver também no seu smartphone ou tablet, aí você pode usar o recurso de marcar, sublinhar e fazer suas anotações. Mas o texto, no verso 3, diz assim, olha: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Sardes era a igreja, nós vimos aqui logo no início, conhecida como a igreja o quê? Irrelevante, apática. E quem que assim a identificou? Foi o Alain? Foi João? Foi o próprio Senhor Jesus. E ele identifica assim também a igreja nessa sociedade dos dias de hoje. A igreja tem sido muitas vezes apática, irrelevante onde ela está. Como é que se dá esse processo, né? Esse processo nasce exatamente do fato de que nós temos recebido e ouvido a mensagem, mas nós a temos guardado? Porque aqui está muito clara a orientação, vejam. Tens recebido e ouvido. Por quê? Porque ele falou, ele entregou. E o texto lá no verso 1 do capítulo 1, eu fiz questão de reler com os irmãos e irmãs, mostra claramente que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, ou seja, Deus deu a Jesus Cristo para manifestar a seus, talvez na sua versão, servos, na minha versão que eu estou lendo aqui agora, seus escravos. Já expliquei porque o Senhor chama a gente de escravo, porque nós não estamos livres do pecado senão em Cristo Jesus. Então saímos da escravidão do pecado para a escravidão do Senhor Jesus, que é o Senhor das nossas vidas, das nossas almas, do nosso espírito. Deus lhe deu para manifestar aos seus servos o que deve ocorrer em breve, e a declarou enviando-a por meio do seu anjo a seu escravo João. Então Deus deu para Jesus Cristo, que por sua vez deu a João. E através da vida de João e dos irmãos que trabalharam duramente no passado, né, até que nós recebêssemos essa palavra nas nossas mãos. E olha, a gente tem o prazer e o privilégio de ter Bíblia na mão, né? Muita gente tem negligenciado isso nos dias de hoje. Hoje é acessível, a linguagem é livre de entendimento para todos.
Inclusive para quem é especial, tem em braille, tem leitura em libras, tem uma diversidade de recursos. E temos, apesar disso tudo, hoje países, locais no mundo onde a perseguição não permite sequer pessoas terem o texto escrito. Nós temos. Ou também não permitem o acesso a aplicativos na internet, porque se trata da Bíblia. E lá, nessas realidades, eles dizem que a Bíblia, o cristianismo é idolatria. Vejam vocês. A idolatria que é essa, que é de seguir a determinado forma de política, de condução, de gestão e condução filosófica e de pensamento, não se satisfaz em dominar aqueles povos, mas precisa anular o cristianismo, o nome de Cristo. Então, idolatria é exatamente isso. É qualquer coisa, seja o regime qual for, socialista, democrático, o que você quiser, monarquista, anarquista, seja qual for o sistema político, filosófico, ou você não quiser dar esse nome que você quiser dar, que tomar lugar de Deus é anátema, é maldição, é idolatria. Então, não adianta termos recebido, ouvido, se não guardarmos. E quando nós guardarmos, o Espírito Santo produz em nós o arrependimento, porque Ele nos sonda os caminhos, Ele nos sonda os pensamentos. E como um termômetro, que a gente hoje em dia, todo lugar que a gente vai, a gente precisa de um termômetro, né? Então já teve até polêmica se tinha problema ler aqui, para ler a temperatura. Mas a gente está falando de algo que é muito mais relevante e mais importante. Não estou desprezando o protocolo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é o termômetro espiritual, que não dá para ler passando na testa ou na mão. Esse termômetro espiritual, quem passa é o Espírito Santo. Agora, se eu não estou sujeito, não estou guardando a palavra, como esse termômetro espiritual, que deve estar colocando muitas das vezes nos nossos dias, 40 graus, 50 graus, que extrapolam de monte aí os 38, estou apenas aqui exemplificando, né? Do ponto de vista espiritual, é muito para lá de 1000 que talvez estejamos em muitos momentos. Se não tivermos o Espírito Santo, como nós vamos nos arrepender? Então, Cristo Jesus está sendo muito claro. Lembra-te. Porque tu já tens aprendido anteriormente. Já tens recebido, já tens ouvido. Agora é hora de, além de guardar, se arrepender. Não adianta você ter ouvido, meu querido, minha querida, a mensagem. Eu sou amigo do evangelho, que a minha mãe, a minha avózinha, que ora para mim todo dia, né? Meu avô, a minha amiga, a minha tia, seja lá quem for. A salvação é pessoal. Olha que coisa crítica. Se o Senhor está dizendo que precisa lembrar, é porque esquecemos. E Ele está falando para a sua igreja. Não está falando para o mundo lá fora que ainda não conheceu. Porque para lembrar, você já tem que ter conhecido. Não é assim? Então, lembra-te e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Não adianta você querer saber a hora, o dia, o segundo. Você já sabe a forma, já sabe que Ele voltará. Mas se você não estiver preparado, e o estar preparado é guardando como Ele falou, e se arrependendo, você, o que é que está escrito no texto? Se não vigiar, de modo algum, né? Aqui, em que hora você não está sabendo, mas se você não vigiar, virei como quem? Como herói para resgatar? Como ladrão. O interessante é que
a gente está falando de Sardes, né? E antes de dar um contexto mais geográfico e arqueológico ali de Sardes, a gente tem que parar e pensar qual é o objetivo, portanto. O objetivo é você hoje se avaliar, ok? Identificar alguma ou algumas áreas que às vezes acontece da gente estar tão contaminado que a coisa impregnou, né? Uma infecção no organismo, ela começa em algum ponto, mas se ela não for tratada, ela toma conta e compromete o funcionamento de todo o sistema. Não é assim? Então, que área da sua vida está conduzindo você, meu querido, não se assuste, mas conduzindo você à morte espiritual? Imaginemos a situação hipotética de um casal, João e Maria, tá? Eles estão aí se preparando, ansiosos para saírem de férias na segunda-feira, ok? E como é uma viagem internacional, né? Muitos países exigem que você tenha lá comprovação de vacinação, etc. e tal, né? Para ir para outras localidades. E aí não é incomum os médicos, quando consultados, orientarem a essas pessoas fazerem um check-up. Então essa não era uma viagem qualquer, uma viagem onde Maria está fazendo 50 anos. Ô, glória! 50 anos não é todo dia que a gente faz, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu ainda estou longe, né? Que a Lúcia, minha esposa e minhas filhas não ouçam. Né? Brincando, estou bem perto. Mas é um marco, né? Que a gente olhava até outro dia com bastante distância, né? Mas você vai chegando, você vai vendo que não tem nada demais, né? Se você estiver andando nos caminhos do Senhor e se cuidando. Mas o médico, sabendo disso, prescreve uma série de exames a serem feitos. João e Maria já fizeram os exames, ok? A viagem está programada já para a próxima segunda-feira. Terça-feira saíram os resultados. E na quarta-feira é a consulta, quando Maria, especialmente falando, porque agora ela vai procurar um médico que atende mulheres, né? Para olhar os resultados. Ela está tão confiante, ela está pensando tanto na viagem, né? E que ela será liberada, que ela não se preocupa sequer em abrir o envelope. Eu não sei se você é daqueles que tem receio de abrir envelope para ler e não entender o que está ali escrito, né? Eu não consigo me controlar, no meu caso. Eu sempre abro e vou lá ler. Posso não entender, mas vou pesquisar para entender. A gente sabe que não é o mais adequado, mas o ser humano é assim, não sei você. Mas eu fico curioso. E ela não abriu o envelope, deixou para abrir na hora da consulta, com o doutor lá, Emanuel, né? Para receber autorização para poder viajar. E aí ela se senta à frente do médico. Bom dia, tudo bom, doutor? Tudo bem, Maria? Tudo ótimo. Trouxe aqui os exames para o senhor dar uma olhada. Aí o médico abre, né, delicadamente, olhando com empatia para a paciente, vê o primeiro laudo, lê uma vez, lê a segunda vez, aí vê o primeiro exame, o segundo exame, aquela série de relatórios, e volta para ela e diz o seguinte: Maria, você já teve algum incômodo, né? Estomacal, alguma coisa nesse sentido? Não, na minha vida toda eu tive prisão de ventre, doutor, mas eu nunca sofria dor, mas eu nunca liguei muito para isso. Não, porque você, com todo cuidado, né, naturalmente, você tem um tumor que muito está apontando aqui ser maligno no seu intestino. Ela aparentemente estava saudável, vivendo a sua vida, tranquila e normalmente até aqui, até esse instante. E ela recebe uma notícia dela: olha, você está com um tumor maligno. Ou seja, uma notícia, uma sentença de morte. E é exatamente isso que a gente precisa entender, que o Senhor Jesus Cristo está nos falando. Ó, minha serva, meu servo, meus escravos, vocês estão caminhando ou já estão na UTI, espiritualmente falando.
Não há medicina no mundo que possa reverter o estado espiritual. Não há atitude humana que possa reverter. Mas o Senhor, que é o Senhor de todos os reinícios, amém? O Senhor da redenção pode mudar essa realidade, na qual a igreja dele está situada no mundo de hoje. Muitos de nós vivemos apenas seguindo a boiada. Às vezes estamos integrados em alguma congregação, mas será isso somente suficiente se não houver compromisso, se não houver convergências com os princípios e valores? Claramente o Senhor Jesus aqui disse: você tem retido, você tem guardado, aliás, você tem ouvido, tem conhecido, mas é preciso guardar e é preciso o quê? Se arrepender. Maria agora se arrepende diante de uma notícia como essa. Ela não estava de forma alguma programada para isso. Ela viajaria na próxima semana. Momento de alegria, momento de felicidade, né? Mas algo que entrou na sua vida aparentemente como algo muito comum, simples, uma simples prisão de ventre, que não foi levada ao médico para investigar, estudar, agora, aos 50 anos, estava trazendo uma situação que, no ponto de vista da medicina, eu estou usando apenas como ilustração, mas para essa Deus, né? As pessoas, talvez eu estejamos caminhando achando que não é nada, problema algum, mas a maligna, se deixarmos, ela nos consome. Quem é pecado vai produzir a morte, não tem outra fala. Deus, o salário do pecado é a morte. Outra frase. Mas ele disse: eu vim para que tenham vida, abundância. E ele também disse, aí ele aponta que é o maior interessado na morte eterna. O inimigo roubar, matar, na morte. Possível a morte física sem ter a verdade, porque aí a segunda morte já está automaticamente consolidada. Então, meu querido, vamos com esse objetivo entender que arrependimento, sem arrependimento não há modificação. Simples assim. Porque o Espírito só vai agir em você e em mim, você também, meu querido, que está tendo o primeiro contato com a palavra de Deus nesse dia, se você renunciar a quem você é, ao que você pratica. Ontem eu corri, né? Vocês estão sabendo aí, os que estão mais próximos, né? Estou aí num objetivo de recuperar a forma física outrora perdida. É um sacrifício, né? Quem está aí sabe como funciona a coisa, principalmente em tempos de pandemia, né? Mas ontem eu corri mais ou menos uns 6 quilômetros. Dói demais. Isso está doendo. Mas aí você tem que fazer o quê? Você ouve um noticiário, ou um louvor, ou ouve o texto que hoje você tem que ouvir a Bíblia quando você estiver andando, tá? Não tem desculpa não. Andando, correndo, você pode ouvir a Bíblia. Mas se você estiver focando na dor, você não vai atravessar. Então você tem que estar ligado em outras alternativas. E aí no meio do exercício você já está legal, você já está sentindo aquela empolgação,
você está querendo fazer mais, mas aí tem o horário por causa da segurança no bairro, naturalmente. Enfim, volto para casa, tomo aquele banho empolgado, etc e tal. Mas, amado, na manhã seguinte, tudo dói. Mas o fato de ter me arrependido, por ter negligenciado a saúde de alguma forma, ter adquirido mais, e aí a justificativa a gente aponta. A culpa é das crianças que só querem comer. Se a culpa é da esposa, não tem, eu tenho que me arrepender. Se eu não me arrependo da negligência, eu não vou ser levado à modificação na minha vida. Seria minha esposa que me colocaria na rua para correr? Não. Seria o médico que está dizendo, você tem que emagrecer? Não. A decisão é minha. Então, o Espírito produz o arrependimento em nós, ao nos apontar com o termômetro espiritual, que nós estamos caminhando. Uau! E muitos de nós já estamos lá. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a chance de ter um parente, um amigo internado, ou quem de entre nós aqui já esteve internado e teve que ficar numa UTI. O que mais me incomodou, até hoje eu tenho trauma, isso é o é o tempo todo, aquela parafernália, né? Aí você olha, trabalhar perto no servidor, aí você o pipi, você já pipi da UTI. Então, é algo que é impactante. Mas eu quero te dizer nessa hora que você espiritualmente, se estiver longe de Jesus, você está na UTI espiritual, está caminhando para a morte. Não tem outro recado, não é para aterrorizar. Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo de esperança para a sua vida, para você entender que você talvez esteja achando que não tem saída. Esses médicos de entrar aqui, olha, eu estou achando que eu vou morrer, não tem remédio, não tem vacina, não tem, né? Vocês estão entendendo a que ponto nós queremos chegar? Solução, sim, Cristo Jesus. Agora, Cristo Jesus, que é o Redentor, e Ele já entregou toda a humanidade, de todas as eras, Ele não é apenas... Às vezes nós agimos como se Ele fosse apenas Redentor, Salvador. Ele é o Salvador, mas Ele quer também ser o Senhor. Então, o objetivo é esse, você se avaliar. Porque Sardes é a igreja morta-viva. A gente volta para o gente. A gente lê capítulo 3 de Apocalipse, está aí, talvez você não tenha tido ainda o contato com a Bíblia, o último livro da Bíblia que você tem nas suas mãos aí. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos, pauso aqui, revelam as características do Espírito, ok? A inteligência do Senhor que tudo sabe, que tudo conhece, em todo lugar está, em todo lugar e situação Ele opera. E as 7 estrelas, conheço tuas obras, que tens reputação de que vives, mas estás morto. Muitas vezes nós temos a reputação, porque a sociedade olha para a gente, e porque a gente assim se identificou como cristão. Então olham para você e para mim com um olho desse tamanho, e acham que você tem reputação. E isso vale para mim, não estou me excluindo. Reputação de que está vivo. Mas no dia a dia, no meu íntimo, no seu íntimo, eu estou e você, nós juntos estamos mortos. Maria estava viva até a sua consulta. E agora ela estava caminhando para a morte. Sendo que ela já estava caminhando para a morte, no exemplo, na ilustração que eu contei, talvez você esteja chegando aqui agora, depois você assiste, volta um pouquinho no estudo e você vai entender o contexto. Mas ela tinha prisão de ventre a vida toda,
E não dava a mínima para aquilo. E agora ela tem um tumor maligno no seu intestino. Então, internamente ela estava morta ou caminhando para a morte. Então, tinha reputação, alguém olhava para ela externamente, ela estava viva, vivíssima. Estava até comemorando que ia chegar aos 50, né? Olha, vou contar um segredo, tem mais gente aqui, tá? Que comigo vai chegar nos 50 logo logo, não vou dizer quem, mas, né? Tem um grupo aí, não sou só eu não. Mas olha, ela estava ali celebrando a alegria e a vida, mas do ponto de vista meramente humanos, quando internamente ela estava morrendo. Então, ser vigilante e consolida as outras coisas que estavam a ponto de morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Paro aqui. A igreja é uma igreja morta-viva. Aí são as fotos da cidade de Sardes, né? Aquilo que eu falei para vocês, do que se encontra o achado arqueológico ainda nos dias de hoje, de Sardes. Sardes era uma cidade também, como eu falei, Tira, que foi a última que a gente estudou, cerca de 60 quilômetros, estava na rota das principais cidades romanas também, né? Então tinha a estratégia da localização geográfica, do ponto de vista militar, ou seja, aí também a gente aprende alguma coisa, que precisa haver estratégia na nossa caminhada cristã. Ok? Nós temos que ter um plano de ação no dia a dia, sob a direção de quem? Do grande general. Mas o soldado é quem? É você, meu irmão, minha irmã. O soldado que decide cumprir ou não as ordens. Então tá lá as fotos dos achados arqueológicos. Era uma cidade potência econômica também para aquela época, tá? E onde também havia o culto a Artemis, aquela deusa da fertilidade. O templo que ali existia e hoje se encontra, eu esqueci o nome da palavra, quando você acha os restos, tem um nome arqueológico, me foge a memória agora, mas são os achados, né? O remanescente daquelas estruturas que mostram que esse templo de Artemis era gigantesco, enquanto os locais de reunião dos crentes eram os menores. Mas não é apenas a questão aqui que está naquele tempo, como no tempo de hoje, é grande. Artemis oferecia o porto, o luxo, e de quebra ainda oferecia prosperidade e fertilidade. Todo mundo corria para lá. Além disso, existia um grande estádio romano, que era onde havia as reuniões culturais. Assim como hoje, o sambódromo, os estádios de futebol, os locais do teatro, muita coisa concorrendo com a palavra. A pressão era forte, tão dura, como eu comentei anteriormente, até nos dias de hoje, a luta não é suave. Essa opressão vem para a gente para nos tirar do convívio com a palavra. É a palavra, por isso que Jesus falou, guarda a palavra. Tenha e se arrependa. Porque se você não retiver a palavra, ele é a palavra. O Espírito vai agir em você e em mim, se você tiver e eu com a palavra. Como pode alguém achar que só vai viver, por exemplo, em adoração, ouvindo cânticos, louvando? Tudo isso é bom. Deus se agrada com louvor e a palavra diz que ele ali está onde há o louvor. Mas se não houver a vida na palavra, e é exatamente isso hoje que se aponta e se oferece, muito entretenimento e pouca palavra. Apesar da igreja ser pequena, o centro da igreja reunida, a palavra como centro de outras coisas,
Não acontece o mesmo nos dias de hoje? Reflita sobre isso. Quanto tempo eu e você, nós, a revelação de, volta a dizer, é a igreja. Apocalipse é a revelação ao seu vizinho. É para você, meu querido, minha querida. É tempo da gente se arrepender e ser transformar. Se não, algum tempo, assim como esses achados arqueológicos, teve um grupo chamado, era etc e tal. Apesar de toda essa ostentação que eles tinham aqui, qual foi a diferença que esse povo fez no mundo? Zero. O que é que eles deixaram de legado? Agora a igreja de Jesus deixa. O Senhor, né, no texto, ele diz o seguinte: paramos no verso 2, 3. Portanto, recorda do que tens recebido e tens ouvido e guarda-o e arrepende o ladrão e não saberás que hora chegar. Por que a gente acha os destroços, os vestígios daquela civilização ali de Sardes, que hoje tem o nome lá de Sarte, tá? E faz parte da Turquia. O PowerPoint que eu mandei e compartilhei com os irmãos tem um link do guia turco Joaquim, que ele fala, é bom você ouvir, é sempre um material complementar para você estar se aprofundando sobre a história da região. Mas a igreja, nesse meio, existia o remanescente. A predominância era daqueles que já estavam seduzidos e corrompidos, mas existia o remanescente. E Jesus está mostrando aqui que é preciso haver arrependimento, mudança, mas ficar aquele remanescente fiel, dizendo que está como ladrão. Historicamente, ossos e dos vestígios, diversos vive. E sob o domínio do conhecido rei Ciro. Todos nós foi rei Ciro. E que numa rocha elevada o nível do mar. Falando, eles seriam e você, eu, na condição de crente, são estar atingi-la na sua saúde, ela já estava pronta e certa de que se ia sua viagem em comemoração dos 50. Ciro entrar por uma brecha da fortaleza, hora da noite. Era inalcançável, intransponível, com armas, flash, quais eram as que usavam naquela ocasião, catapultas, jogando. O que sempre foi nenhuma dessa arma que é como por todo o homens passando pelo muro numa brecha e toda a população dormindo altas horas. Então esse foi bem um soldado ali, ele foi um ladrão. Toa que os conheceu de tudo e de tudo. Ele faz a igreja acontece de vista natural e físico, esse também
atualmente. Porque vocês não foram avisados por Ciro? Tudo, foram? Aquele que não guarda, aquele que não se arrepende e não se submete, sabe? Meus queridos, estão aí, depois vocês olhem as fotos, eu coloquei também um link, tá? Ali onde está sublinhado Sardes, para o vídeo, tem lá do guia turco, da questão espiritual daquela ocasião, tá? Mas, como diagnóstico que Maria, na nossa ilustração, recebeu, né? Nós temos um diagnóstico aí espiritual. É uma péssima surpresa você saber que você está doente, ou é bom saber que está doente? É horrível, muitas vezes, principalmente para quem está lá, passar alguns dias no hospital, né? Então, a gente sabe quão agoniante é isso, mas é preciso, já que estamos na UTI, e o Senhor, quem quer nos ajudar, ouvi-lo, Ele traz o diagnóstico. Olha, nós somos arrogantes, porque achamos que não Deus, estamos anêmicos, porque não temos recebido, seja ensinada, falada, mas eu não estou a ouvindo e praticando. Nós estamos com amizade, dizer para a sua igreja, a prescrição, graça que agora você que recebeu a graça, se você está debaixo da graça, você vai ter os benefícios que o prognóstico da nós que são santos. Você busca santidade, você é saudável. O corpo funciona normalmente. Você anda em segurança, você tem a sonhada imunidade. Porque a segurança quem garante é Deus. Buscamos os recursos médicos, naturalmente, hoje isso tem saltado aos olhos, né, de todos, é uma necessidade, ninguém está negligenciando isso, mas quem vai dar a longevidade, que é a salvação, que é a eternidade, que garante a segurança da imunidade, é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou você nunca ouviu falar de pessoas que aparentemente não tinham mal algum e subitamente morrem? Agora mesmo, diante desse vírus, né, maior preocupação, e é importante, sabemos disso, porque tem tirado a vida de muitas pessoas, mas como nós podemos explicar? Os médicos não chegam a conclusão alguma, pesquisadores, porque você certamente conhece pessoas mais jovens, pessoas mais idosas, que, em tese, o mais idoso, não. Ou mesmo alguém que não tivesse comorbidade, eu trabalho com conformidade, já ia dizer conformidade, não tem comorbidade e faleceu. Quero dizer o seguinte, cuide-se, busque o recurso, Deus botou médicos na sua vida para isso, mas mais importante do que isso, se certifique da imunidade, que é a imunidade que salva, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então, você tem esse diagnóstico da graça, a prescrição. Aliás, o diagnóstico de onde você está errando. A igreja está morta. Vemos, por exemplo, muitos grupos na sociedade voltando a se reunir. E quantas igrejas espalhadas? Muito fácil, muito cômodo para um governante ou autoridade lá dizer, não é essencial. Por quê? Será que não é pelo fato de que a própria igreja não quer se reunir? E se predispõe a não se reunir? O doente precisa de médico. Imagina se o hospital não fosse essencial. Por que não dizem que o hospital não é essencial? Porque se disser... O diagnóstico é esse, estamos mortos ou quase mortos.
mas há o remanescente. Poucos nomes, e nomes aí são pessoas em Sardes, ok? Tem uns de idade, são poucos e são fiéis. Tem uns poucos em Sardes que não hão lado são dignos. Enquanto houver esse remanescente, é a igreja que se reúne, mas não faz fisicamente, é apenas algo que você vê e que te dá um. Se temos dificuldade com todo o protocolo, com tudo de irmos para a igreja, mas vamos ao shopping, restaurante, vamos à praia, vamos ao teatro se tiver, vamos viajar, por que não vamos para a igreja? Esse é um sinal, um alerta, ok? O hospital, ele precisa dos médicos, o Senhor dos senhores. E a igreja tem esse papel de orar, de edificar, de aprender e a palavra para poder usá-la forma e a mais adequada para ajudar assim aos que não são crentes, ou mesmo aos crentes que estão mais abatidos, porque a notícia nessa manhã é essa: estou morto, posso ser apanhado de surpresa. Quando Ciro entrou, não conseguiu, eles estavam numa fortaleza, os senhores da guerra, da economia, da de então, mas eles foram derrotados na brecha que há. Não deixe, meu querido, minha querida, brecha. E como assim não deixa no espiritual? Não. Então o diagnóstico está aí, e para hoje, e a gente encerra aqui, a gente corre o risco de ser acometido pelo espiritual. E aí muita gente fica naquela polêmica: eu sou crente, posso perder salvação? Né? Como é isso? Olha, se o Senhor Jesus está dizendo para a igreja dele que é preciso se lembrar e se arrepender, é porque, a despeito da sua igreja conhecê-lo, ouvir a sua palavra, a vida daquela igreja, isso vale para você e para mim. Essa é a reflexão nesse dia. Naquela ocasião, não era uma vida de alguém que tinha sido condenado, estava indo para a morte eterna, ok? Que era o salário do pecado, a morte, que foi retido, que foi conquistado pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, muitas vezes eu conheço a salvação, mas eu não a tenho, não porque Jesus já não a deu. A graça está aí. O diagnóstico é cruel, mas você tem o prognóstico, a prescrição da salvação, que é a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Agora, se eu e você decidirmos não andarmos debaixo dessa graça, a palavra aí é muito clara. Sardes era a sua igreja, a igreja de Jesus, mas a igreja que estava morta, viva. Que nós não sejamos achados pelo Senhor. E aí quem conhece a série, né, já ouviu falar daqueles zumbis. Como é que é o nome daquela série? Dead Walking, né? Alguma coisa assim. Walking Dead. Para que nós não sejamos como naquelas séries de TV ou filmes que mostram zumbis andando nas ruas, mortos-vivos, achados assim, como Walking Dead, ou seja, aqueles que estão mortos andando, perambulando no mundo, do ponto de vista, não meu, seu, político, ou do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, mas o ponto de vista dele, de Cristo Jesus, amém? Então que o Senhor possa estar abençoando. Concluo por aqui, a gente não esgota o assunto,
Você pode estar olhando e, principalmente, lendo o texto, a palavra. O Senhor está apontando, e é isso que eu quero reforçar, essa mensagem. Detenha a palavra. Não é à toa que o mundo quer te convencer que isso aqui não é nada. Porque sabe que se você não conhece a palavra, o Espírito não vai transformar a sua vida, porque você sequer lembrará da palavra. Você sequer lembrará que precisa ser modificado. E não há um homem sequer, hoje, na face da terra, que não precise de correção do Senhor. Ok? Então, vale para você e vale para mim. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela correção que vem dos altos céus. Todos precisamos. Afinal, como o Senhor nos tem revelado, todos pecamos, erramos e fomos afastados, apartados, destituídos da glória de Deus. Se não fora pelo sangue de Jesus derramado ali no Calvário, naquela cruz, local de vergonha, local de honra, logo ele que não tinha pecado algum, mas se entregou por mim e por toda a humanidade. Ó Pai, nós nessa hora nós queremos te pedir perdão porque temos negligenciado essa verdade. Obrigado porque estamos debaixo da graça de Cristo Jesus, lavados, remidos, justificados, ao ponto de não termos condenação mais sobre as nossas vidas. Mas, Pai, obrigado também porque o Senhor nos tem lembrado, assim como disseste a Sardes, lembra-te que tens recebido e ouvido, mas que além de receber e ouvir, ó Deus, nós entendemos nesta hora que é preciso guardar a sua palavra. Então, Senhor, humildemente confessamos esse pecado que não temos observado e guardado a palavra como deve ser. Que o Senhor desperte em nós e que nós decidamos obedecer esse despertamento, o desejo de olhar a tua palavra, mas além de olhar, verdadeiramente ouvi-la e recebê-la e guardá-la em nossos corações, para que haja arrependimento em nossas vidas. Como o teu Santo Espírito nos revela nessa hora, nós buscamos, Pai, arrependidos, o teu perdão. Abençoa cada lar aqui representado, os nossos irmãos aqui em Boas Novas, e em toda a igreja do Senhor que se reuniu conosco nessa hora, agora em tempo real ou depois virtualmente, mas também aquelas famílias que ainda não te conhecem, que o teu Santo Espírito também revele a elas essa necessidade e essa única solução, a solução para a sentença de morte, do ponto de vista médico, a solução para o adultério, o divórcio, a solução para a crise nas finanças, a solução para a crise de relacionamento, seja qual for o problema, ó Deus, que essas pessoas enxerguem que a solução não virá de mãos humanas, mas sim do próprio Deus, que dá vida e vida em abundância a todo aquele que crê, que se arrepende e que confessa o seu nome, o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado a Deus e continua conosco nesse dia e agora dentro em poucos minutos na ministração da tua palavra, no culto de adoração e louvor ao nome daquele que está acima de tudo e todos, o Senhor dos senhores, o nosso Redentor e Senhor das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um beijão, um abraço aí, fica com Deus e siga nessa jornada. A gente não sabe porque o Senhor disse que ele volta como ladrão, então ele pode voltar daqui a 1 minuto, 30 segundos, amanhã ou outros anos, mas não deixe para depois o seu concerto com o Senhor, amém? E um beijão e vai guardando um dinheirinho aí para comprar um presente para os meus 50 anos. Está longe ainda, mas você vai me deixar alegre. Brincadeira. Um beijo. Tchau, tchau.